Saúde integrativa para mim é quando a gente tem um olhar sistêmico, um olhar holístico, né, do ser humano como um todo. Então a gente olha o ser humano entre a sua composição de corpo, alma e espírito. Então eu sempre falo que é um triângulo isósceles, onde você olha por que que essa pessoa então hoje tem dor ou tem uma inflamação no seu corpo e por que que ela foi se instalar lá e não olhar os sintomas, né? Porque sintomas não são causa e quando a gente pega, né, todo esse conceito de corpo, mente, espírito, emocional, nós sabemos por que que a pessoa somatizou e foi parar lá no corpo, por exemplo, uma patologia. Tá. E como é que a nossa história de vida pode influenciar o nosso estado atual de saúde? Atualmente nós sabemos que a nossa história de vida ela vai explicar por que que a pessoa adoeceu, por que que a pessoa hoje tem uma determinada patologia, por que que ela veio nos procurar no consultório. E isso explica por que que ela tem dificuldade de emagrecer, tem dificuldade de dormir, tem dificuldade de se relacionar, tem dificuldade de comer menos, né, de fazer uma dieta, né, de se comportar como transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Isso tudo é explicado pela história, né, e nós vamos discorrer esse assunto porque é importante as pessoas saberem que nós temos como desmontar, né, esse passado da pessoa. Ah, então isso que eu queria saber. Existe uma palavra que eu já vi você comenta bastante, o que é o espossoma? Espossoma é o acúmulo de informações através dos seus ancestrais. Então, por exemplo, tudo que você recebeu de informação genética, recebeu e foi moldada pelo comportamento dos nossos ancestrais. Então, eu vou falar por mim, né? Meu avô português e meus avós portugueses e meus avós japoneses. Então, os avós portugueses, eles vieram, meu avô era dentista, ele usava química, né, porque para fazer, né, os dentes de ouro, então usava metais pesados, né, e meu avô japonês, né, também trabalhava, fumava, ambos fumavam, né, então quer dizer, eles viviam dentro de um processo de intoxicação. Minha avó portuguesa, né, ao contrário, e minha avó japonesa, ambas então ganhavam muito peso, quer dizer, isso já comprovava essa inflamação. Então eu tenho que perguntar o que que eles comiam, né, aonde eles moravam, né, morar em São Paulo é diferente de morar numa cidade interior, e isso tudo vai acumulando. Então o espossoma é o acúmulo de tudo que meus ancestrais viveram de toxina a nível emocional, a nível físico, alimentar. Isso foi passado para os meus pais e meus pais passaram para mim. E aí, quando você faz um exame genético de polimorfismo, é como é que foi moldado esse gene, eu vou saber que essas informações vieram, né? Isso elas vão passando de geração para geração. Então hoje explica por que que hoje eu tenho dificuldade de destoxificar, de antioxidar, de emagrecer, né? Por que que eu tive pânico, depressão. Isso foi tudo explicado pela minha história. E como é que você hoje ajuda, né? Não só você se ajudou, mas como é que hoje você ajuda o seu paciente no consultório, revendo essa história dele? Então, primeiro eu faço uma anamnese, né? Então eu falo, a medicina funcional americana que eu aprendi aqui me ensinou muita coisa. A primeira delas é escutar ativamente o paciente. Tanto que eles criaram uma mnemotécnica que eu escuto, depois eu repito para você, para que o paciente entenda que eu entendi a história dele. E aí eu vou criar uma linha do tempo e vou classificar você desde a época que você foi pré-concepção, concepção, vida fetal, a pequena infância, a infância, adolescente, se for um adulto, a parte adulta ou então a parte de ser idoso. E eu vou colocar em cada etapa da sua vida o que aconteceu na sua vida. Então eu vou saber por que que hoje você repete alguns padrões que são ancestrais ou você inflama, intoxica, oxida, porque você recebeu e aquilo fica acumulado. Espossoma mostra quanto você acumulou. E, obviamente passou isso a nível da comunicação materno-fetal, você feto. Então isso é importante. Juntando a pergunta anterior, eu quantifico o espossoma quando a pessoa vem, eu faço uma anamnese e depois o primeiro exame que eu faço é avaliar o sistema nervoso autônomo. Então você coloca um polar, né, no tórax da pessoa
ele capta o batimento cardíaco e através da coleta do batimento cardíaco é passado um filtro matemático, algoritmo, e esse filtro ele vai me dar um monte de informação a nível matemático e de frequência, e isso então vai me mostrar quanto eu acumulei de toxina, né, de emoção, quanto eu acumulei, por exemplo, de má alimentação. E isso aí eu sei dizer para o paciente, ó, você está inflamado, e se você tem uma alteração do sistema nervoso autônomo, significa que você tem baixa variabilidade da frequência cardíaca. Isso significa baixa capacidade energética de combater aquilo que você hoje está vivendo. Então, tendo este primeiro relacionamento de anamnese, eu colho tudo que a pessoa passou, se conheceu os avós, os bisavós, os pais, etc., e tudo que aconteceu nessas fases. Depois eu avalio o sistema nervoso autônomo, que avalia o inconsciente corporal. Então, o inconsciente corporal guarda todas essas informações. Hoje, o corpo guarda mais informações do que é capaz a mente guardar. A mente só guarda 10%, o resto vai, 90%, 80% vai para o corpo. E a partir daí que você identificou isso no seu paciente, como é que você atua? Então, através dessa anamnese, a avaliação do sistema nervoso autônomo, eu tenho parâmetros que são hipóteses diagnósticas, porque se você tem baixa variabilidade, você tem baixa energia para lutar contra aquilo que você está apresentando, então eu tenho que aumentar a sua energia. E através disso eu faço outros exames, né, que são na palma da mão, com fotoespectrometria, eu vou ver as vitaminas, os minerais, tudo. Eu reúno todas essas informações que eu perguntei na anamnese, que eu faço avaliação biofísica através da variabilidade da frequência cardíaca, mais o oligocheque, que vai me dar a informação bioquímica, e depois eu termino com uma abordagem no corpo, que nós levamos todas essas informações para o Brasil através da terapia manual evolutiva, da microfisioterapia, e o corpo ele fala, né, obviamente ele armazena tudo isso, e eu tenho, não é como se fosse meridianos de acupuntura, informações de funcionamento dos órgãos internos e toda a linha do tempo, tudo aquilo que você armazenou em fases diferentes da sua vida. Reúno tudo isso, criei hipóteses, vou criar hipóteses também terapêuticas, e aí depois eu vou passar para o paciente, seja correção de estilo de vida, seja através de nutrição, né, porque eu sou nutricionista também, seja através de suplementação, ou seja através de terapias manuais que vão ao corpo ou equipamentos, né, que hoje aqui nos Estados Unidos se fala muito de biohacking, né? E aí são equipamentos que vão atuar no corpo desse paciente. E fala um pouquinho de uma palavra que você usa bastante, imprinting. Imprinting, como o nome diz, é impressão, carimbo, marca, né? Então, o que é imprint? É tudo aquilo que você recebeu de marca dos seus ancestrais. Então, por exemplo, se a minha mãe, que eu sei que engordou muito durante a gravidez, meu pai fumava muito, e eu, na década de 60, quando eu nasci, ela foi assaltada em São Paulo. Né? Então ela teve lá quando eu era pequenininho, na minha early life, né? Quer dizer, na minha pequena infância, no início da minha vida, ela também teve um problema, né, de assalto no interior de São Paulo. Então tudo isso fica impresso aonde? Fica no sistema nervoso autônomo. Por isso que eu avalio o sistema nervoso autônomo. Hoje a gente sabe pelas pesquisas, né, que o sistema nervoso autônomo ele armazena estas memórias. Tanto que tem uma frase linda de um pesquisador aqui dos Estados Unidos que ele fala assim, pais e filhos compartilham da mesma sintonia autonômica. Minha mãe saiu da sintonia. A rádio dela deu chiado porque ela ficou tensa, ela passou essa tensão para mim, né? E o sistema nervoso autônomo dela, que é lutar ou fugir, né, ficou ligado, sempre em alarme. Será que eu vou ser assaltada de novo? Será que eu posso deixar minha casa novamente? Isso, quando não desliga, não há então uma ressintonização, isso passa para o feto, passa para a criança. Se eu fizer um eletroencefalo de uma criança, de uma mãe, é a mesma, né, a mesma onda. Então hoje nós somos conectados brain to brain, né? Eu cito até um artigo de 1971, onde mulheres que moram juntas, trabalham juntas, estudam juntas, menstruam juntas. Não tem nenhuma conexão, mas nós somos seres energéticos que vão compartilhando essas informações. Então isso, imprinting, eu tenho que estudar o que ficou impresso. E ficou impresso de duas maneiras. Sistema nervoso autônomo e ficou impresso através do corpo no sistema nervoso autônomo. E é aí que vem a palavra, né, a expressão, aliás,
programação metabólica? Sim, a programação metabólica, né, como a gente aprende na nutrição, por exemplo, minha mãe não pôde me amamentar, exemplo, né? Então, nós sabemos que no leite materno é que tem o melhor ômega 3, é o que tem melhores tipos de cepas de bactérias, né, que são simbióticas, são boas. Então, dependendo daquilo que minha mãe comeu durante a gravidez, viveu durante a gravidez, seja emocional ou seja físico, isso fica impresso e aí vai mudar a programação metabólica pela comunicação materno-fetal. Isso passa tudo, emocional, físico. E aí determina por que eu luto contra a balança, por que, né, eu tenho determinadas alterações no corpo, na minha emoção, né, na minha mente, no meu comportamento. Interessante. E é aí então que surgem o, né, e o que você poderia, se você poderia explicar o que são as janelas de vulnerabilidade e quais as implicações dela? Pois é, então nós hoje, né, cientistas clínicos, consideramos duas grandes janelas de vulnerabilidade. A primeira janela, ela acontece na vida fetal, pré-concepção e concepção. Então, se nessa fase, por exemplo, eu atendo muitas crianças que nasceram de FIV, de fertilização in vitro. E onde elas foram produzidas? Então, às vezes você tem criança que teve um óvulo doado, então mesmo o óvulo vem da mãe, né, espermatozoide do pai, ou então em doação, é feito no laboratório. Então, a frequência e a energia que esta criança, né, foi gerada foi no laboratório, né? Então, a vida fetal às vezes foi implantada, deu certo, foi tudo bem, mas a pré-concepção e a concepção não foi boa. Ao contrário, né, nós podemos ter, como no meu caso, como na minha segunda filha, problemas que nós vivemos na vida fetal. Isso tudo fica programado em imprinting, né? Isso vai modificar minha programação metabólica, e isso tudo fica armazenado lá. E aí, no caso, se na primeira janela de vulnerabilidade não se sabe e não foi feito nada, vai explodir sem você fazer nada na segunda, que é o que? A adolescência. Eu posso citar o exemplo da minha filha Juliana. O que ela teve? Minha sogra estava morrendo de câncer em casa. A Nima passou, então, 9 meses sempre esperando. Olha, será que minha mãe, eu acordo amanhã, está viva ou não está viva? Passou todo esse estresse para o feto. E aí ela nasce, né? Obviamente já passando um pouquinho da hora, altera-se o Apgar. Então ela foi considerada, então, como transtorno de espectro autista, né? Muito problema de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Isso tudo tá publicado, né? Tudo bem, nós atendemos bem. Na adolescência ela explode. Eu escuto muito os meus pacientes assim: meu filho, minha vida foi tudo bem, não é? Mas hoje ele está deprimido. Entrou na adolescência, sofreu bullying, está deprimido, não quer sair do quarto, né? Tá agressivo. E aí eu pergunto: mas como foi a vida fetal? A vida fetal sempre teve um problema. Ou seja, tóxico, a mãe engordou demais, etc. Ou emocional, ou os dois. Então, primeira janela é o início da vida, vida fetal, pré-concepção e concepção. Segunda janela, adolescência. Então, nós temos que tomar cuidado de saber isso para atender, eventualmente, quando você teve um problema fetal, antes da menina menstruar, da ter a menarca, ou o menino entrar na adolescência. Não deu, tudo bem, nós vamos atender, mas nós temos que desmontar essas memórias que vieram lá de trás. E o que é essa existe então, existem aliás testes genéticos que podem ajudar os, né, os profissionais de saúde a minimizar essas doenças futuras? Sim, então hoje o que mais nós profissionais da saúde estudamos, eu falo assim como nutricionista, né? Aqui eu exerço a medicina funcional, a medicina natural. Para ter uma medicina de precisão, para ter uma nutrição de precisão, hoje a gente precisa estudar, né, os exames de polimorfismo, são os SNPs em inglês, né? Então, por exemplo, quando eu fiz esse exame há 10 anos atrás, eu vi que, eu não produzo 5-hidroxitriptamina, quer dizer, não produzo serotonina. Então, eu tenho problema de motilidade no intestino e, obviamente, eu vou buscar serotonina onde tem, quer dizer, onde tem pão, massa, doce, chocolate, açúcar. Então, eu tenho essa predileção, né, de alimentos mais palatáveis, mais, vamos falar assim, mais gordos, né, e que me dão mais prazer. Então, se eu tenho uma falha, eu não produzo, eu como profissional da saúde e nutricionista, né, eu tenho que dar a esse paciente, ele tomar ad eterno suplementos que vão fabricar a serotonina.
Eu posso usar também equipamentos que vão me ajudar a fabricar a serotonina. A gente pode fazer essas duas opções, mas é só para dizer que eu tenho falhas, entre aspas, na expressão genética, e neste caso eu tenho que saber para poder silenciar esse gene. Então hoje eu peço esses exames para saber, ó, a ter a borracha na mão para apagar a expressão genética. Eu não mudo o gene, eu não mudo o DNA, mas eu mudo a expressão genética, eu mudo o ambiente que veio em falha lá atrás. Eu dou um novo ambiente para essa expressão genética. Então, seria interessante a gente pensar que se os profissionais de saúde, né, fizessem isso, aliás, não só os profissionais de saúde estivessem preparados para fazer isso, assim como os pais tivessem consciência disso, a gente poderia ter uma prevenção muito grande na vida adulta, se os pais levassem as crianças e os adolescentes para fazer esse tipo de exame genético, tudo isso? Sim, porque hoje o que eu pego no consultório são pessoas assim: olha, eu tô com medo aqui, eu vim aqui porque eu sei que você é um grande pesquisador do cérebro, você veio por Harvard, você fez isso e aquilo. E eu falo assim: olha, mulher, por exemplo, começa o Alzheimer há 30 anos antes. Então, hoje tem uma grande pesquisadora aqui nos Estados Unidos, escreveu XX Brain, né? XX Brain, que o XX, né, vem da mulher a nível genético, mas ela se deparou com isso quando ela percebeu que a mãe estava, a tia, as tias, a avó, todo mundo estava, as mulheres com Alzheimer. Então, se você faz um exame de polimorfismo para ver a saúde sua cerebral, aí todo mundo fala assim: mas eu tenho medo, e se sair que deu positivo? Aí que é bom, porque eu sei que eu posso silenciar. Então, quanto mais cedo as nossas crianças fizerem testes de polimorfismo, mais tempo eu tenho para corrigir esta expressão e não repetir padrões dos nossos ancestrais. Até que a Bíblia é clara, né? Não vou repetir as maldições hereditárias, né? Então isso é importante como prevenção. Essa eu acho que é a medicina que deveria ser mais levada a sério. Se durante a gravidez, fase pré-concepção, concepção, sua mãe teve um problema, seus pais tiveram um problema emocional, nós classificamos essa pessoa como psicossomático. Aí todo mundo pergunta: e daí? E daí que um psicossomático, por todas as nossas pesquisas, essa pessoa responde melhor via corpo, seja por terapia manual, seja por equipamentos que vão via corpo e não via oral e nem injetável. Então, por quê? Porque ela é emocional pura. Então, ela somatizou, ela está com os nervos à flor da pele, e a gente, então, com toques, né, sutis, com técnicas que a gente levou para o Brasil e para outros lugares do mundo, isso funciona melhor. Em contrapartida, se sua mãe engordou muito, teve uma diabetes, teve uma pressão alta, né, e teve um problema físico, ela é considerada somatopsíquico. Aí funciona a nutrição, os suplementos, a medicina clássica funciona melhor, né? E se deu os dois, aí é que eu falo que nós temos que ter essas duas ferramentas juntas. Então, quem teve problema emocional psicossomático, melhor atuar via corpo. Aquele que teve problema físico, somatopsíquico, é melhor começar através daquilo que é convencional. E por isso, então, a importância do profissional hoje de saúde compreender essa integração dentro desses diversos aspectos do ser humano? Sim, por isso que hoje a gente, né, montou esse conceito de saúde integrativa, né? Eu vou para 38 anos de formado e experiência clínica científica, para que a gente pudesse dar para todos os colegas, não importa a formação, todo esse conhecimento. Né? Não somos donos da verdade, mas nós estamos levando muita experiência científica e clínica para que essa pessoa possa ter argumentos e ferramentas, tanto diagnósticas quanto terapêuticas, para poder sanar ou pelo menos equilibrar melhor, né? Então você pega um idoso, para que ele tenha uma velhice, né, um efeito, né, senolítico, mais, vamos falar assim, de uma melhor qualidade de vida. E que se for criança, adolescente, etc., uma idade mais jovem, é muito mais fácil tentar corrigir definitivamente. E é aí que a gente entra, então, com a epigenética a favor da gente? Sim, por isso que nós conversamos, né? Vocês viram, né? Expossoma, quanto que eu vim do meu ambiente, né? Então, se eu tenho um ambiente ruim, foi moldado o meu gene de maneira ruim, então o que eu posso voltar a mudar e consertar é através da epigenética. Então, hoje nós sabemos
que você tem um gatilho apontado, né, para a sua cabeça, né, um revólver. Quer dizer, eu tenho então uma fragilidade genética, né, na minha expressão, mas ele só vai disparar se eu continuar comendo mal, né, não fizer exercício, não cuidar da minha emoção, do meu corpo e assim por diante. Então a epigenética, epi, fora, além da genética, é tudo que está em volta do gene. Então o que nós podemos mudar em volta do gene vai moldar aquela expressão e não apertar o gatilho. Então eu vou tirar o revólver de longe da minha cabeça e colocar aqui, se eu cuidar de todos esses fatores que a gente falou, de estilo de vida, alimentação, nutrição, né, a parte emocional. E a partir dessa, né, dessa integração, né, dos diversos aspectos do ser humano, o que você considera, então, como muito importante na saúde integrativa, conexão corpo e mente? O que você destacaria nessa? Então, hoje eu gosto muito de estudar, né, essa interocepção, que interocepção é o que o meu corpo hoje ele está sentindo, né? Então, o corpo que a gente sempre pensa, como é que você está sentindo? Você fica pensando que a tua mente, eu estou feliz, alegre. Hoje nós sabemos que a interocepção, ela está ligada ao sistema nervoso autônomo, que é como o meu corpo está se sentindo. Então, hoje eu comparo interrelacionar corpo e mente sendo fatores principais para desvendar o sofrimento de muitas pessoas, né? Então, quando a gente levou para o Brasil, por exemplo, a técnica de microfisioterapia, hoje, né, terapia manual evolutiva também, eu lembro que muitos psicólogos falaram: nossa, depois que vocês atenderam esse paciente, ele melhorou muito. Nossa, facilitou muito a minha vida. Por quê? Porque muitas vezes você vai direto à mente. Exemplo, a minha filha Juliana nasceu vivendo na emoção. Então ela está com os nervos à flor da pele. Então qual que é a classificação dela? Transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Então se eu não entendesse a história dela, eu sei que, por exemplo, ela é um tipo de paciente, se a gente for pegar que nós temos 3 cérebros, cérebro instintivo, animal, né? Reacional, aquele que é o emocional e aquele que é cognitivo, ela ficou 9 meses na barriga da mãe dela, vivendo o quê? O emocional e o instintivo para a sua sobrevivência. Ela nunca acessou o cognitivo. Então ela, quando ela vai fazer psicoterapia, não adianta, ela não vai sentar na frente de uma psicóloga nunca. Não é que a psicoterapia, a terapia comportamental cognitiva não vai dar resultado. Não, para esta paciente não vai dar, porque ela usa o quê? O emocional e o instintivo. Então, quando eu vou falar com ela, eu vou tocar. Porque quando eu toco, eu sei que vai direto ao cérebro emocional. Então, o approach pelo corpo para esse tipo de paciente, respeitando a história dele, é isso que os papers, a parte científica está dizendo, e é o que a gente vê de resultado em clínica. Então, eu acredito que se você estuda essa interação, você profissional da saúde, nossa, vai ser muito mais fácil para todos nós, independente das nossas áreas. Por isso que a gente às vezes se frustra, eu estou fazendo isso, não dá resultado. Claro, não é a sua limitação, é porque a ferramenta que você tem não vai chegar no sofrimento daquela pessoa, porque eu não entendi a interação corpo e mente. Então, aquilo que você me perguntou, o corpo fala, né? O corpo, ele transmite essas informações. E você, nos seus cursos, nas suas formações, certificações, você ensina para o profissional de saúde a ajudar nessa abordagem completa. Você ajuda também nessa forma de identificar qual o canal de comunicação, digamos assim, em relação a isso. Sim, eu até falei recentemente com a minha esposa, né? Falei até para você que eu estou muito feliz porque fui dar uma palestra, né, para quase 2 ou 3 centenas de mulheres na First, na Batista, né, na primeira. E eu fiquei feliz porque eu pensava que eu só conseguia entregar informações para o público da saúde. E não. Aquelas mulheres que estavam lá, que era só para mulheres, elas quiseram fazer esses cursos nossos e, poxa, foi uma realização para elas, porque elas puderam aplicar no seu dia a dia, seja nas suas profissões diversas, seja na sua casa, ou seja na comunidade, ou mesmo na igreja. Então hoje, nos nossos cursos, nós tentamos transmitir tudo que é essa interação entre corpo, mente e espírito,
que eu fui acumulando em toda a minha carreira científica, né? E na carreira clínica, porque nós temos tudo isso que eu estou falando aqui, é aquilo que eu vivo no dia a dia na clínica, mas é também aquilo que nós publicamos. Então, se você procurar meu nome na PubMed, tem lá a publicação comprovando aquilo que eu estou falando ou eu estou fazendo. Então, isso me dá uma garantia muito grande daquilo que eu faço com maior assertividade. Então, e nas suas consultas, por exemplo, eu vi que você atua com diversas propostas, como você falou anteriormente. Então, as diversas atuações poderiam ser através da alimentação, estilo de vida, suplementação, aparelhos e recursos terapêuticos manuais. É isso que basicamente um paciente seu vai aprendendo a lidar com todos esses aspectos? Sim, e a gente vai como, por exemplo, quando você dá um remédio, né? Vamos falar de um psiquiatra, ele tenta dar X remédios e aí ele vai vendo, ele vai testando para ver se aquele paciente, aquele organismo, aquele ser humano, ele se adapta. Se não der, ele vai ajustando dose, mudando de remédio. Nós também fazemos a mesma coisa. Mas eu acho muito rico o que nós fazemos, que nós estamos abrindo para a medicina como um todo, seja ela tradicional ou mesmo integrativa e funcional, possibilidades diferentes, como você falou. Eu posso entrar com exercício, eu posso entrar com suplemento, eu posso entrar com nutrição, eu posso entrar com o estilo de vida, com exercícios físicos também. Eu posso entrar, por exemplo, com algumas outras correções através de aparelhos, né? E esses aparelhos, a ação é muito mais rápida, né? Então, por exemplo, quando eu vim para os Estados Unidos a convite de Harvard através da fotobiomodulação. Quando você coloca um laser, um LED, ele entra no seu corpo a 300 mil metros por segundo. Você usa um intravenoso, ele entra a 1 centímetro por segundo. Não se compara a velocidade, né? E mesmo assim, quando eu tomo um remédio via oral, mesmo suplemento, ele vai ter efeito de passagem. Se eu não estiver bem do meu intestino, estômago, não vai chegar no órgão-alvo, né? Que a gente chama de farmacodinâmico e farmacocinético. Já a luz, ela atravessa, ela vai entrar de qualquer jeito. Então isso, se a gente souber, todos os profissionais da área da saúde, como juntar isso aí, adaptada a cada situação e a cada ser humano, na sua idade, no seu quadro clínico, na sua individualidade biológica, isso é muito importante. Eu até falo em todos os meus cursos. Para eu encontrar uma impressão digital igual à sua, eu preciso de 70 milhões, então eu não posso criar um padrão, eu tenho que testar. Eu precisaria encontrar nesses 70 milhões algo que não é igual à sua. Então você é único, a individualidade biológica vai continuar e a clínica ela é soberana, né? Então, depois de todos esses dados, o que pode ser feito, né, a nível terapêutico, quando você conhece tudo isso, quando você atua dessa forma, ainda assim, na sua visão, o que que é a medicina integrativa, ou a saúde integrativa ou funcional, como é que você vê que o profissional de saúde pode ser melhor preparado para essa intervenção, dentro do que você propõe? Justamente nós criamos um algoritmo, né, de avaliação através das questões, anamnese, etc. Criamos questionários que são aplicados, né, que o paciente já vem com eles prontos, e se esses questionários vão me dar dados, por exemplo, de hipersensibilidade. Então, por exemplo, eu costumo pegar pessoas que sentem um cheiro, passam mal, né? Escutam um barulho, passam mal, são hipersensíveis. Então a gente cria, né, questionários validados na nível médico científico para essa parte. E aí então nós utilizamos a anamnese, esses dados e os exames todos para que o paciente possa ser totalmente amparado, e o profissional da saúde recebe esse algoritmo em mãos, né, o step by step. Então passo a passo de avaliação e passo a passo de tratamento dentro de hipóteses. E é isso que tem ajudado, e, né, a procura está sendo muito grande por pessoas que querem esse tipo de informação. Então, e aí que eu queria que você falasse um pouco desse seu momento de vida e de carreira, né, doutor Afonso? Você veio para os Estados Unidos fazer exatamente o quê? Porque eu sei que você está encerrando um ciclo no Brasil, onde você levou diversas técnicas, diversos conhecimentos, diversas facetas da ciência, né, para os seus alunos, e agora você está num novo momento de trazer ainda mais novidades, de se dedicar ainda mais nesse contexto de levar todo esse conhecimento para várias outras pessoas. Eu sempre falo, 99% das pessoas que vêm, né? É muito interessante a sua pergunta, que vem me consultar no consultório, não sabe o que eu vim fazer aqui, né? E todo mundo pensa que, eu vim fazer uma consulta de saúde integrativa. Mas eu falo, eu operei ratinho, induzi Alzheimer, coloquei um modelo de Alzheimer, coloquei um LED na cabecinha do rato, e Alzheimer desapareceu. Depois eu peguei idosas, né, mulheres,
que antigamente falava no Brasil, o velho tá ficando esclerosado. O que é esclerosado? Então eu fui ver que todo mundo que sofre de ansiedade, depressão, Alzheimer, Parkinson, falta de foco, ansiedade, depressão, tem problemas de circulação de sangue dentro do cérebro. Então eu fui o primeiro pesquisador no mundo a colocar um Doppler transcraniano e vi que 4 parâmetros hemodinâmicos do cérebro estavam alterados. Aí desenvolvi um capacete com LEDs que foram doados pela Margaret Nasser, que é uma grande pesquisadora, ainda vive lá da Califórnia. E aí eu fiz novamente esse exame, antes e depois, e tudo desapareceu. Isso chamou a atenção da comunidade científica. Fazemos parte de um consórcio de estudiosos, né, e pesquisadores do cérebro. Harvard me chamou para escrever um capítulo de um livro, né, que é chamado Fotobiomodulação Transcraniana. E isso, então, eu recebi o EB1, EB2 aprovado aqui, recebi o Green Card, vim e hoje eu estou nos Estados Unidos. Mas eu já tinha feito uma formação de bacharelado em medicina natural no Canadá, validei aqui, eu tenho uma permissão de atuar como, por exemplo, de medicina alternativa e complementar através de outras entidades, né? Também fiz outros cursos para tocar o corpo, de massagem médica, de equipamentos, enfim. E hoje a gente trabalha aqui e eu continuo sendo pesquisador, né? Então, cumpri o meu legado com o Brasil, levando um monte de coisa que modificou a minha primeira profissão, que é a fisioterapia. Depois eu fui fazer nutrição e aqui atuando mais nessa parte de medicina alternativa. Então eu estou vivendo realmente um novo período da minha vida, onde meu objetivo e sonho maior é pegar e dar essa informação não só para a parte médica, mas para toda a população, porque isso aí cada um pode se ajustar e ajudar o ser humano como um todo, como um legado aí para o mundo inteiro. Esse é o meu objetivo de vida atual. E isso que eu já ia perguntar, a última coisa. Então, e dentro dessa nova proposta, esse novo momento, continuando as pesquisas e fazendo tudo o que você tem feito, como é que você vai continuar tão presente no Brasil? Porque eu sei que é a tua paixão também continuar levando esse conhecimento para o povo brasileiro e para os profissionais de saúde no Brasil. Então hoje, através, né, dessa nova etapa da minha vida, nós vamos criar, né, muitos cursos online. E esses cursos online, em diversas modalidades e temas, elas vão estar disponíveis, né, para a população, para pessoal da área médica. E de tempos em tempos iremos para o Brasil, né, além de atender pacientes, para ministrar determinados encontros, né, que são muito exclusivos para as pessoas que querem aprender mais, porque eu também trabalho muito com a parte manual, né? Continuaremos a ir na nossa escola de Portugal e, obviamente, sempre aqui nos Estados Unidos, também realizando eventos, possivelmente aqui. Que bom. Muito obrigada, adorei. Obrigado você.